Salve, 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 brasileirinhos e brasileirinhas. Agora sim. Demoramos, mas chegamos. Boa noite, Fausto. Boa noite. Tudo bem, cara? Ou mais ou menos? Não, Tá meio péssimo. pá? Eu tô puto, Tamir. Tô Calma, puto cara, com isso. calma. Me deixa muito puto, essa que é a verdade. Semana de feriado, Fausto. Calma, calma. Dia do trabalhador. Porra. Ó, queria dar um alô aí. Boa noite, tá, Fausto? Boa noite primeiro. Agora você não vai falar de Corinthians não, né? Eu não, um time merda. Eu ganho uma partida por ano, Respeita a já minha, acha que é grande coisa, uma respeita a minha aposta. história. Ficou contente, vai perder o resto do ano todo e vai cair pra Série B. Quanto, Nem que tenha que ir junto com o meu time, mas vai. quanto foi Esse o ano jogo do vai. Vasco? Quanto foi o jogo do Vasco? Tchau pra você. Vamos falar do que é sério aí. Muito bem. Estamos começando aqui mais um Massa Crítica. Se Deus quiser, vamos conseguir entregar esse programa hoje aqui, porque forças ocultas estão impedindo Massa Crítica de acontecer. Isso não é legal. Mas antes de começar o programa, não se esqueça daqueles recadinhos da paróquia. Já chega dando like aí, desce o dedo no like, avisa pro amiguinho que tá perdido, tá lá no canal de Disparada, avisa que hoje é aqui. Já chega avisando pra ele já e fala, puta merda, hein? Né? Pega os amiguinhos perdidos aí, traz pra cá. Hoje nós teremos governo desorientado. Ninguém avisa o Lula? Que isso, Fausto? E o outro tema, Haddad e entrevista para Bérgamo, né? E o terceiro tema, a morte de um cachorro desorienta o país. E ministro do STF dando rolezinho em Londres. Tá sabendo disso, Fausto? Tô. Tá, beleza. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Fausto, antes de começar. Eu tô na dúvida, no primeiro tema, é o governo desorientado, né? Aí são tantas matérias aqui que é o governo desvirtuado, governo perdido, desorientado, que eu não sei qual que você quer começar. Você quer começar com essa daqui, ó? Governo busca acordo para desonerações? Pode escolher o tema que você quiser, cara. Então tá. Negócio seguinte, ó, deu na Folha de São Paulo. Governo busca acordo para desoneração e estuda renegociar dívidas municipais. Planalto quer solução para o tema até a marcha dos prefeitos, em 20 de maio, em Brasília. Enquanto o ala do governo propõe uma progressão da contribuição previdenciária dos municípios conforme a arrecadação, a equipe econômica tem defendido manter a reoneração e oferecer em contrapartida uma renegociação das dívidas das prefeituras com a União. Essa proposta teria sido apresentada pelo presidente da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Roberto Zielkowski, e conta com a simpatia da Fazenda, a.k.a. Fernando Haddad. Mas outras associações têm apresentado contrapropostas. O aceno aos prefeitos também serviria para aliviar o ambiente político no ano das eleições municipais. Defensores de uma solução política para imbróglio, aliados do presidente, no entanto, vão enfrentar dificuldades no Congresso Nacional. A tentativa de negociar com os prefeitos e também com o Congresso ocorrerá em paralelo a um novo foco de tensão entre os poderes, né? Isso é uma matéria que mostra aí que o governo está um pouco perdidinho no rolê, né? Tem uma outra aqui também que eu acho interessante, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Ai, meu Deus. Ó. Essa aqui, ó. Reação do Pacheco à ação do governo contra a desoneração no STF evidencia nova crise do governo com o Congresso. Parlamentares também reagiram ao pedido do governo para o STF invalidar desoneração. A investida do governo Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal contra a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia intensivos em mão de obra abriu uma nova crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União foi ao STF para rever a desoneração na quarta-feira e no dia seguinte o ministro Cristiano Zanin decidiu suspender a desoneração, o que será analisado e que será penalizado pelo plenário da Corte. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu com a consultoria da Casa nesta sexta-feira. Em seguida, falou à imprensa, criticou a Advocacia Geral da União, que entrou com pedido e cobrou corte de gastos pelo governo federal. Ele vai recorrer da decisão. A petição da AGU é assinada por Lula e pelos advogados geral da União, Jorge Messias, o a.k.a. Bessias. Abre aspas para o Pacheco. Petição que parece muito catastrófica da AGU, como se a desoneração da folha
fosse um grande mal do país e os municípios brasileiros, o grande problema. É preciso, então, ter uma ampla discussão agora sobre gasto público e o corte de gasto por parte do governo federal. Qual é a proposta do governo? Além de arrecadar, qual é a proposta do governo para equilibrar as contas? Questionou Pacheco. Ô, Fausto, deixa eu falar pra você uma coisa. Me parece, tá? Eu não sei se eu já falei isso pra você alguma outra oportunidade, mas eu vou falar de novo. Me parece que o governo, ele achou essa brecha, né, de ficar solicitando coisas lá no STF, né, pra poder atender as suas demandas e o que acha certo pra política, né, pra tocar a política do país. Você vê isso como um problema? Você acha que eu tô vendo demais? O que você acha sobre isso? Meu querido, é o seguinte, desde que entrou, esse terceiro governo do Lula mostra a seguinte característica. Eles não sabem para onde vão, tá? Mesmo que fosse um governo que que quisesse refazer aquela marca do crescimento via crédito, né? Joga crédito popular para as pessoas consumirem, comprarem, etc., que era uma linha muito discutível, porém era uma linha, né? Nem isso não tem, tá? Ele joga um pouco para aqui, um pouco para ali, e tem sido assim esse tempo todo. Só que acontece que já se vão quase um ano e meio de governo. E isso começa a cobrar preço. Vocês vão me desculpar, mas eu tô morando num lugar super barulhento agora. Então vai ter barulho na porra da Mais live. barulho é aqui, né? É o seguinte. O governo está desorientado não é por causa de uma pauta ou de outra. O governo está desorientado porque ele não tem um direcionamento. Eu não contei os dias, eu nem faria esse tipo de conta assim, mas é o seguinte: talvez o presidente da República tenha passado mais dias fora do Brasil do que dentro do Brasil. E dos dias que passou dentro do Brasil, passou mais gerenciando questões da superficialidade da política do que metendo a mão na massa da política. A política está delegada para Fernando Haddad, já que os ministros de articulação política são todos ineptos. Rui Costa não sabe fazer política com o Congresso Nacional, Alexandre Padilha não sabe fazer política com o Congresso Nacional. Então, o resultado que temos é esse. Uma agenda econômica que tem direção toda ela errada, pró-mercado, deixa todo o Estado na mão do mercado mais uma vez, uma agenda política que não se define e uma tentativa de juntar esses cacos pela via da judicialização. E por quê? Porque no Congresso Nacional existe uma tensão opositora contra o governo. Já no STF, não. É simples. No STF, o governo tem maioria, como se fosse, se fizesse no mínimo sentido dizer isso, né? O governo não tem que ter maioria em tribunal nenhum, né? O governo tem simplesmente que usar o STF quando tem que usar. O STF é uma corte, é uma justiça, um poder judiciário, a corte máxima do poder judiciário. Ele não é para decidir questão de lei, ele não é para decidir por jurisprudência o que vale e o que não vale, porque isso é função legislativa, isso é função de legislador, isso é função do Congresso Nacional. Então, veja, e você traz aí essas questões todas que você leu com tantos detalhes, etc, etc, desoneração, poderíamos entrar em cada uma delas, tem várias outras, até de muito mais fácil compreensão. A questão para mim não é essa. É muito simples. Quando se chega ao ponto de você ter gente de nível de ministro dizendo que ninguém tem coragem de chegar no presidente da República e falar: o senhor está errado, e não tem coragem de chegar para o presidente da República e dar uma notícia ruim, simplesmente não há possibilidade qualquer, entendeu, de haver aquilo que havia antes, até mesmo nos governos do PT, que era um núcleo político que segura a onda daquilo e dá uma direção. Aí a gente podia até questionar a direção do governo. Tá, o projeto de vocês é todo equivocado, ou então, quem fosse achar certo saberia dizer: esse projeto eu apoio, esse projeto é certo. Mas não tem isso. E esse é o problema. Então agora nós estamos entregues a um misto de altas expectativas, porque a sociedade tinha altas expectativas, né? Ao mesmo tempo com uma tentativa de tensionar por oposição radical da parte dos bolsonaristas muito grande, de boicotar o governo. Por não haver projeto, essa situação fragiliza demais
não só a figura do presidente da República, mas o Estado como um todo. E aí, o que entra para salvar a pátria? A judicialização da política. Então, assim, o que nós estamos vendo aqui talvez seja simplesmente não quero exagerar nas tintas, mas talvez seja simplesmente, entendeu, um esgarçamento ao limite daquilo que é a Constituição do Estado brasileiro. Compreendeu? Porque, veja, vai chegar um momento em que vai haver uma insolvência completa do Estado brasileiro em termos não financeiros, mas em termos de capacidade de atendimento da sociedade. A entrevista do Haddad, que esse eu acho que é o grande tema, isso aí que a gente está falando é uma pura generalidade, estou falando só porque alguém pautou isso para iniciar o programa e acharam bonito, querem que eu fale isso aí, eu falo. Agora, a entrevista do Haddad hoje para Mônica Bergamo, essa sim mostra exatamente o caráter da situação. Como é que estamos? Né? Quando ele diz, e aí né, vem a tal da crítica que está todo mundo fazendo, o Gilberto Maringoni fez, né, o nosso amigo Frederico Crepe fez, e alguns poucos outros, né, todo mundo fazendo, como se tivesse grande quantidade de gente fazendo esse tipo de crítica. Mas não, alguns dos nossos fazem. Quer dizer o seguinte, o Haddad está fazendo uma crítica ao Paulo Guedes pela direita. É isso mesmo. O Haddad está dizendo assim, o Paulo Guedes podia ter sido mais rigoroso na conta pública, mais fiscalista, mais neoliberal, mas não foi. Eu estou sendo mais liberal que ele. Esse foi o discurso do Haddad na entrevista da Mônica Bergamo. É isso aí. É isso aí. Entende? Então eu sugiro que a gente passe lá, porque assim, a raiz da desorientação do governo é muito simples de entender. O governo não tem uma ideia clara do que quer fazer com o Brasil. Ele entrou para se compensar politicamente dos anos de que o PT comeu cocô, entendeu, na política, em função da Lava Jato, sem atentar para o fato de que todo o panorama político havia mudado completamente. E não adianta querer governar o Brasil do século, da terceira década do século com a cabeça da primeira década do século. Que já não era boa, né? Diga-se de passagem. Mas era governável daquele jeito. Tanto que se governou. Se você é crítico, como eu sou, se você prefere outro tipo de coisa, é outra questão. Mas havia um governo. Entende? Agora, não tem. Agora é simplesmente um apanhado de forças desorganizadas, entendeu? Que se organizam por ocasião. E uma entrega total e completa, uma rendição total e completa ao poder econômico que está, enfim, sambando em cima da sociedade, né, usando o Estado para isso. Essa é a realidade do Brasil nesse momento. É demais falar, você acha, que a República Brasileira está entrando em colapso? Porque a sensação que eu tenho é isso, sabe? Em todas as esferas, em todos os níveis, coisa e tal, a sensação que eu tenho é de uma baderna mesmo, uma baderna geral. É um invadindo o espaço do outro. Parece que o avião tá sem piloto, o Fausto. Inclusive, até um dado interessante aí, você falou, pô, eu nem sei se o Lula ficou mais no Brasil do que fora. Mano, muito provavelmente ele deve ter ficado mais tempo no Brasil, mas ele ainda não visitou todos os estados da federação. Ainda faltam 9 estados. Né? Pelo menos até em abril, no início de abril, faltava 9 estados ainda. Mas assim, veja, isso de visitou, não visitou e tudo mais, hoje em dia isso não é um critério principal. A questão é assim, claro, se você tem uma tragédia, uma chuvarada em algum estado, um deslizamento e tudo mais, eu sou defensor de que o presidente da República visite o estado. Não tenha dúvida, visite, vá até lá, molhe a bota na lama para ficar junto da sociedade. Isso é necessário. Mas o fato de ter ido ou não ter ido nos lugares é que não é o principal. A questão é, cara, a cada problema que acontece em Brasília, né, nós vemos mais e mais e mais sinais de descoordenação. Agora, na discussão da desoneração, os municípios já entraram, entendeu, no bonde da briga pela desoneração, porque perceberam que existe um conflito político muito grande, tem eleição municipal, o Congresso Nacional é articulado com os municípios, pela via dos deputados federais, que são aliados dos prefeitos, aquela lógica que todo mundo conhece. Resultado, a discussão de desoneração, que era uma discussão puramente econômica, já virou uma discussão federativa. O Haddad fala contra isso, né, na entrevista dele.
Ele até tem certa razão, porque nessa fala ele denuncia a desorganização do próprio governo, que é incapaz de colocar limites nas próprias pautas deles. Só que o problema é, como o Haddad está fixado em fazer caixa para o governo, porque ele próprio diz na entrevista, né? Ah, a média da arrecadação está abaixo, está em 17, pouco do PIB, sempre foi na faixa de 20% do PIB, e eu estou com muito problema para fechar a minha própria regra fiscal. Né? Esse é o Haddad. Ou seja, falando com muito mais propriedade sobre a coisa pública e sobre a direção do Estado brasileiro do que o próprio presidente da República hoje. O presidente da República está tão desnorteado que ele, num dia, né, dizem que não sabia, mas é claro que sabia, né? É claro que foi informado disso, mas não tomou providência nenhuma. Num dia, o Brasil começa a perder uma das suas principais empresas de tecnologia de defesa, chamada Avibraz, que nós comentamos aqui outro dia. No outro dia, vai lá na frente das Forças Armadas para dizer que o Brasil tem que ter uma indústria de defesa forte, etc, etc. Cadê? E aí, claro, né? Quer dizer, onde está a porra da imprensa para chegar e dizer, ô chapa, e a Avibraz, você não vai fazer nada? Não, ninguém fala. Simplesmente deixa-se, entendeu? Que ele fale as coisas, mas isso vai mostrando cada vez mais os sinais de fraqueza quase que completa. Eu não gosto muito de fazer. Ele tá em... Desculpa, eu não gosto muito de fazer essas ilações, mas você falou da imprensa, coisa e tal, mas a verba publicitária, né? Inclusive saiu hoje um dado que a verba publicitária do governo para mídia, coisa e tal, são valores astronômicos, assim, né? E empresas que não estavam recebendo muita grana, agora estão recebendo bastante grana, coisa e tal. Você acha que tem link isso, Fausto? Fundo do coração, você acha que tem link ou não? É só mais uma hipótese? do fundo do raso. É claro que tem. É claro que tem. Quem não sabe que tem. Ninguém vai morder a mão que Veja, alimenta, né? olha, tá negócio assim, eu não tenho mais esperança nenhuma de trabalhar em nenhum jornal, esse tipo de coisa, isso aí não vai acontecer. Então, assim, mas eu trabalhei, eu sei como é, entendeu? Isso, basicamente, entendeu? Não é que seja uma coisa de. Não é um balcão, uma compra de um produto. Você comprou a primeira página do jornal, aí ele escreve bonitinho. Não é assim tão mecânico, né? Mas existem os acordos. Todo mundo fala sobre isso, é que não sai no próprio jornal, não sai na mídia de massa. Mas agora mesmo a revista Piauí acabou de dar uma matéria grande sobre como que no governo da Dilma, quando ela tentou o segundo, aquele que acabou pela metade, quando ela tentou colocar o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, para acalmar o mercado, depois de ganhar a reeleição, teve uma tentativa de fazer um acordo com a Rede Globo que não funcionou. Entendeu? Uma reunião do Joaquim Levy com a Ali Câmara, com o João Roberto Marinho, o Merval Pereira estava presente, etc. Isso está tudo documentado aí. Entendeu? Igual a essa, tantas e tantas. Então os acordos acontecem. Agora existe um acordo que é o de fazer o apoio irrestrito ao Lula, entendeu? Na quase totalidade de suas pautas, desde que o Lula fique dentro das seguintes medidas. Não pode tirar, né, do mercado financeiro o poder que ele tem sobre o Estado, então não pode fazer nada contra. 2, não pode fazer nada contra as pautas chamadas progressistas, então o identitarismo está todo muito bem representado no governo, né? E o máximo de arrobo, né, autonomizador do Brasil que ele consegue fazer são discursos. E um ou outro feito de significância relativa. Tem a pauta verde na demanda também, né? Não pode esquecer, né? É isso que eu coloco junto do identitarismo, porque o identitarismo tomou conta, né, da pauta ambiental brasileira, né? Hoje a pauta ambiental brasileira é chamada de pauta socioambiental. E o fato dela ser chamada de pauta socioambiental contamina o debate de meio ambiente na medida em que passa a ser um debate sobre quem é e quem não é e como se representam determinados grupos sociais que eles chamam de tradicionais, que eles chamam de originários, que eles chamam disso e daquilo, né? Mas que na realidade são apenas construções sociológicas que se tentam instrumentalizar para a finalidade política de que criar toda aquela merda que a gente já falou várias vezes, uma extraterritorialidade na Amazônia, né? Uma incapacidade do Estado brasileiro de governar o próprio território, né, e determinar políticas no próprio território em determinadas áreas por questões ambientais, ou seja, a internacionalização do debate amazônico, porque
né? Supostamente a Amazônia é de interesse mundial, e por aí vai. Então, assim como o mercado financeiro faz com as estruturas da gestão econômica, com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, com o Conselho Monetário Nacional, etc, etc. Né? Da mesma forma. Então, assim, o modelo existe, já é aplicado. O mesmo modelo, né, de gestão internacional, né, de coisas do Estado brasileiro que vigora na economia, né, quer vigorar também na área ambiental. Bom, isso daí está a olhos vistos. Então, na realidade, e a instrumentalização dos chamados povos originários, povos tradicionais, não são nem povos, porra, são agrupamentos sociais, entendeu? Com alguma remanescência étnica, porque não são os mesmos Tupinambá, os mesmos Yanomami, os mesmos Tiquerê, etc, etc, de 600 anos atrás, né? Já não são os mesmos. São completamente integrados à sociedade brasileira, que é uma construção social e política muito maior, entendeu? E que engloba, assim, e aí, mas a história foi com violência, não há dúvida que foi. Só que essa é a história deste lugar. Todos somos participantes dessa história. Não há o que... Não há possibilidade que um indivíduo, entende, se coloque fora da história para criticá-la. Se ele quiser criticar a história, pode fazer, mas de dentro dela. Então, assim, todo esse papo aí, essa é a história do mundo, igual o Wagner Nascimento acaba de colocar. Essa é a história do mundo. Não tem, se quiserem construir uma nova história para o mundo, bem-vindos, construam. Né? Vai ser muito difícil, mas construam. Agora, não tentem administrar o presente como se o passado tivesse sido outro. Não foi. Né? Então, assim, e esse é o tipo de coisa sobre a qual o governo hoje não decide nada. O governo hoje é incapaz de emitir sequer uma opinião contrária às forças hegemônicas que têm esse tipo de interesse. Daí, por isso, é um governo desorientado, entre outras mil razões. Né? Mas vamos passar para frente, vamos continuar o programa. Vamos continuar, sim. Tem mais alguma coisa que você quer destacar dessa entrevista? Que a gente já passou para a pauta 2. Foi isso mesmo que te chocou, né? O Haddad está lá à direita do Paulo Guedes, né? Ele estava lá se gabando disso, né? Entrevista aí que deu na Folha de São Paulo para Bérgamo. Foi para Bérgamo? Foi, Mônica Berta. Quem quiser ver depois aí, tá lá no canal da Folha de São Paulo. Ô Fausto, inclusive nessa toada aí que a gente está conversando, né? Sobre o executivo, está no meio de uma baderna, sem direção e sem rumo, e acionando o judiciário para fazer o que não consegue fazer através da política, rolou essa notícia aqui, ó. Fórum em Londres com o ministro do STF / imprensa. Nem a pau, diz Moraes sobre a tentativa de entrevista. O jornalista chegou lá, né, e perguntou para eles, quer dar entrevista, coisa e tal, aí o Xandão meteu nem a pau. Evento de empresária pró-Bolsonaro mobiliza autoridades do judiciário brasileiro e integrantes do governo Lula. Jornalistas foram impedidos nesta quinta-feira, dia 25, de acompanhar um evento em Londres com a participação de ao menos 10 autoridades do judiciário brasileiro, incluindo 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, além de ministros do governo Lula, o chefe da Polícia Federal, integrantes do Legislativo e o ex-presidente Michel Temer. Olha só. Denominado Primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, o encontro é organizado na capital inglesa pelo Grupo Voto, presidido pela cientista política Karin Miskulin, que em 2022, às vésperas da campanha eleitoral, promoveu um almoço de Jair Bolsonaro com 135 empresárias e executivas no Palácio Tangará, em São Paulo. Na entrada do evento, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou à Folha que não sabia da proibição à imprensa. Isso não nos foi informado. Eu não sabia, vou me informar. Questionado se falaria com jornalistas no final do dia, o ministro Alexandre de Moraes respondeu entre o irônico e o bem-humorado. Nem a pau. Outro integrante do STF no evento é o ministro Dias Toffoli. Além da Folha, também foram barrados jornalistas da TV Globo e da Record. Não foi permitido a imprensa... Atenção para isso aqui, Fausto. Não foi permitido à imprensa, inclusive, permanecer no mesmo andar em que o evento ocorre, no luxuoso hotel
Península, que fica ao lado do Hyde Park e cujas diárias custam acima de 900 libras, cerca de R$ 5.800. Agora, ó, mais um foco aqui, Fausto, só pra gente acabar. Organizador do evento, o Grupo Voto alegou que o fórum é um evento privado. O material de divulgação afirma que se trata de uma, abre aspas, missão internacional perpetuando o espaço democrático e promovendo um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil. Tá? Em Londres, no hotel de luxo, Londres, privado para a imprensa. Fausto, cara, eu queria trazer, eu tenho algumas reflexões sobre esse caso, assim. Não é de hoje que está tendo esses movimentos de ministros, né? Ministros atendendo e dando palestras para empresários que têm empresas e que a função dele é juntar poder público com poder privado. Pessoas influentes no poder privado com pessoas influentes no poder público, né? Talvez o caso mais emblemático que aconteceu nessas características foi aquele do famoso do perdeu mané, que o Barroso falou para um bolsonarista em Nova York. Pouca gente se lembra, mas eles estavam ali no evento da Lead, que é a empresa do Dória, que é a empresa justamente fazer isso, né? Juntar setor privado com o setor público. Eles estavam lá dando uma palestra, ninguém sabe o que tipo de coisa estava sendo dito lá, ninguém sabe para quê. Aí a primeira pergunta que eu fico no ar, assim, tá, Fausto? É tipo assim, os ministros foram lá da palestra, eles foram lá recebendo cachê ou não? Pô, Tamir, isso pode ser uma crítica moralista, se ele vai lá receber cachê, não. Mas não é nem por causa disso, é tipo assim, pô, se eles foram lá receber cachê, beleza. O único problema é que são funcionários públicos, né? Estão no horário de trabalho, em tese, coisa e tal, tá lá em Londres conversando sobre defender a democracia no Brasil, com uma classe política que se cria um cenário meio estranho, coisa e tal, mas até então tem uma justificativa. Fui lá receber meu cachê, tô lá trabalhando, né? Trabalhando paralelamente ao cargo público, beleza. Agora, se eles não estão lá com cachê, eu acho que a coisa fica pior, né? Porque, tipo assim, eu tô fazendo a conjectura. Como é que toca o celular do ministro e fala assim, mano, vem aqui numa palestra aqui em Nova York e tal, ou Nova York não, em Londres tal, num hotel, vai ficar aqui 3 dias pra falar sobre a democracia, coisa do tipo, com empresários. O que liga? O que você acha que liga, Fausto? Os ministros da Suprema Corte com grupos de empresário pra discutir a democracia do Brasil? O lobby. Ô, Tamir, você me desculpa, mas assim, ninguém tá recebendo cachê coisa nenhuma, cara. Cachê significa alguma coisa para você, para mim, entendeu? Se alguém quiser aí me chamar para dar uma palestra, eu frequentemente dou de graça. Quando é para universidade, entendeu? Para escola, também já fiz. Não sei se vocês sabem, eu também não fico me papagueando esse tipo de coisa, mas eu fui convidado, por exemplo, para fazer uma palestra para uma turma lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem uns 2 anos isso. Pelo professor Alessandro Octaviani, que é um grande amigo meu, entendeu? Ele me chamou para falar lá para os alunos dele, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo, talvez a mais conceituada do Brasil. Assim como já fui falar em vários outros lugares. Eu raramente peço dinheiro para isso. Por quê? Porque, afinal de contas, eu quero espalhar essas ideias, e eu vou lá falar do maior bom grado. A maioria das vezes é online, então também não me gera nenhum custo. Quando, por exemplo, me convidam para ir viajar, eles me pagam a passagem, tem uma ajudinha de custo, etc. Legal. Quando é uma questão envolvendo uma empresa, aí tem um cachê. Mas, também, isso tudo é a lógica do cidadão comum. Isso que você está assistindo aí, tanto no evento da LID, quanto nos eventos do Estadão, como nos eventos dessa parada aí que teve do não sei o que, do voto em Londres. Mas por que em Londres? Né? Por que em Londres? Para discutir o Brasil em Londres, por quê? Não se para se perguntar isso? Meu irmão, é muito simples. É muito simples. Ora, se o Brasil hoje está, porque ele está, submetido completamente a interesses estrangeiros, tanto nas finanças, assim como na nossa agropecuária, assim como no meio ambiente, assim como na questão energética,
tá? Assim como na questão da infraestrutura, também a política como um todo está servindo a esse mesmo propósito. Entendeu? Como está a política no Brasil? O governo faz política? Não, o governo é levado pela política. O Congresso faz política? Faz. Mas ele faz uma só? Não, faz 400 políticas E diferentes. nenhuma pro povo. E aí tem um novo agente. São esses caras no STF, essa geração de novos ministros do STF, que resolveu virar político. Tanto resolveu virar político que agora eles se aposentam e viram ministros do Poder Executivo. Tá aí o Ricardo Lewandowski, que não deixa mentir. Bom, como políticos que têm, né, uma prerrogativa fundamental, são só ministros com cargo vitalício da maior corte de justiça do país. Tem um poder desmesurado. Eles têm um poder que ao presidente não é dado, ao presidente do Congresso Nacional não é dado, ao presidente da Câmara dos Deputados não é dado. É um poder quase, assim, no limite de ser um poder absoluto, na medida em que ele é, ao mesmo tempo, aquele que conclui em última instância e em última análise o que pode e o que não Dá pode. a palavra final. É. Mas, ao mesmo tempo, lá de cima desse mesmo lugar, ele desce decisões que são da cabeça dele para determinar o que a sociedade deve ou não deve fazer, deve ou não deve aceitar, como as coisas devem ou não devem funcionar. Quer um exemplo? Dou vários. Mas vou ficar só em um dos que eu achei mais escandaloso. Por obra e graça do Supremo Tribunal Federal, agora o Brasil pode desestatizar empresas públicas sem passar por discussão do Congresso Nacional. Decisão do STF. O STF achou por bem que, se quiser desestatizar empresas públicas, né, o governo pode fazê-lo sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Ou seja, atropela o poder, atropela a lei, atropela a soberania nacional, evidentemente, atropela completamente a capacidade do Estado de se organizar e de se manter e de defender a sociedade, de representar a sociedade. Está tudo atropelado. Em função de quê? Por que fazem esse tipo de coisa? Fazem esse tipo de coisa porque se tornaram agentes políticos. E agentes políticos com interesses políticos e econômicos por detrás. Porque você não vai ver uma decisão recente do STF que não seja favorável às pautas woke, né? Indigenismo radical, ambientalismo radical, né? Liberalização de costumes e dos códigos morais radical, né? Assim como a ultraliberalização econômica, né, radical, a ponto de Barroso, que é um sujeito que não tem, nem até onde eu sei, não tem nem formação para discutir economia, pega e vai falar num lugar desse, onde ele dá palestras e é muito aplaudido, ele deve adorar esse tipo de coisa, dizer como é que... o Brasil ainda demoniza muito o empreendedor, ainda tem uma adoração muito grande pelo Estado, né? E é preciso reduzir o Estado na economia, por isso, por aquilo, o discursinho liberal mequetrefe de sempre. Bom, se isso não é trabalho de agente político, eu não sei o que é. Então, são agentes políticos. Se tornaram, ao mesmo tempo, juízes de última instância e agentes políticos de uma instância que nunca existiu. E que, sendo agentes políticos dessa instância, têm um poder desmesurado na sua ação política. O poder deles não é desmesurado na ação jurídica, embora seja o máximo poder. Mas a combinação de um poder jurídico limitado, porém o máximo, e um poder político que eles se auto-outorgam e que, portanto, é absolutamente desmesurado, cria uma combinação explosiva e, quando isso é colocado em movimento, a sociedade passa a perceber, ainda que não racionalmente, não consegue discursar sobre isso. Eu acho que essa é a nossa função aqui, dar as ferramentas e os instrumentos para que a sociedade consiga finalmente criar um discurso e uma crítica racional a esse respeito. É dizer o seguinte, cara, essa combinação de ocupar legalmente a máxima instância do poder judiciário e não legal e nem formalmente uma máxima instância de poder político, né, que é auto-outorgada por caminhos tortuosos, muitas vezes desafiando a própria lei,
né? Cria uma combinação explosiva que a sociedade não sabe descrever, mas que é muito simples de descrever, né? O STF se tornou, de fato, um conjunto, não todo ele, mas assim, a maior parte dele está, em grande parte do tempo, agindo politicamente. E com isso, Tamir, é lógico que no cenário contaminado da política que nós temos agora, né? Qualquer pessoa que vira eu falando isso vai dizer assim: ih, lá está o bolsonarista ressentido, achando que os bolsonaristas estão sendo perseguidos e que, portanto, ele deve estar a favor do Elon Musk, né? Ele deve estar querendo que o Alexandre de Moraes vá preso. Ele deve estar achando que o mito, isso e aquilo e tudo mais. Amigos, primeiro, eu não votei e jamais votaria no Jair Bolsonaro. Segundo, eu não apoiei e não apoiaria o governo do Jair Bolsonaro. Assim como não apoio esse governo por uma razão que não tem nada a ver com as coisas que as gargantas podres dos políticos falavam e falam agora. Porque eu julgo a história, inclusive a história do momento presente, pelo que as pessoas fazem, não pelo que elas falam. E o governo Bolsonaro fez uma política de aprofundamento da dependência brasileira, de entrega da economia brasileira e, portanto, da sociedade brasileira, e o governo do PT mantém, faz igual. Nisso não diferem. Lamento dizer. Ó, Então, se formos julgar pelo que as pessoas fazem, são muito mais próximos do que distantes. Bom, o resultado disso é o seguinte: é claro que não tem mais como esconder o fato de que Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, o próprio Gilmar Mendes, está todo mundo fazendo o quê? Lobby político. Como, aliás, faziam desde antes, mas faziam de forma oculta. Graças à intervenção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para poder fazer a Operação Lava Jato aqui, utilizando um sujeito que é, desculpa, é uma mula de quatro patas do direito, chamada Sérgio Moro, uma mula de quatro patas que não consegue nem falar a língua portuguesa corretamente, foi alçado à condição de semideus, graças à mídia brasileira, que é de baixíssima qualidade, não tem qualidade, é de baixíssima qualidade para falar o mínimo, né? Alçado à condição de semideus, isso abriu as portas do inferno para o Brasil. Qual seja a porta do inferno? A porta que diz o seguinte: juízes podem fazer política com sucesso no Brasil. Agora está aí. Então nós estamos numa época em que agora a aliança entre o governo petista e esse STF que está aí, porque são aliados, o próprio Haddad, na entrevista que nós nem vamos comentar mais, fala isso, né? Sobre a desoneração, aliás. Acho que foi: se eu não tivesse ido ao STF ganhar essa parada, eu não teria salvado 400 bilhões de reais da arrecadação. Aliás, foi na revisão da vida toda, das aposentadorias. Das aposentadorias. Se eu não tivesse ganhado no STF, eu não poderia prometer o déficit zero no ano que vem. Quer dizer, é tão presidente da República definindo a política que vai ser, entendeu? Que ele se coloca na posição de quase vítima. Fala: se eu não tivesse tido o heroísmo de ir ao STF, que é um agente político do neoliberalismo atualmente, né? Tirar direito dos aposentados. Amigo. Então a frase, simplificadamente, é: se eu, ministro Fernando Haddad, não tivesse ido ao STF pedir aos ministros para me ajudar a ferrar com o povão, eu não teria conseguido ferrar com o povão. Mas eu preciso ferrar com o povão. Porque se eu não ferrar com o povão, o mercado ferra com o meu governo. E eu perco a possibilidade de ser presidente da República, de ser diretor do FMI, de ser diretor do Banco Mundial, etc, etc, no futuro. E eu preciso garantir essas coisas. Aí o jogo. Mesma coisa para Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e todo mundo. Você acha que essas pessoas, quando vierem a se aposentar por idade no STF, vão para casa? Não. Vão ficar assistindo Globo News? Não. Sem fazer nada? Não. É claro que não. Elas vão participar de universidades que vão pagar milhões, Harvard, Yale, Columbia, etc., pelas aulas desses caras. Agora, só vão conseguir isso se eles estiverem muito bem articulados. E agora eles estão fazendo o serviço de articulação política, sacrificando a vida brasileira para conseguir isso no futuro. É o mesmo lobby que faz todo esse pessoal que chega lá. Igual como, por exemplo, os caras que vão para a diretoria de Banco Central para depois conseguir salários milionários nos bancos privados e fundos e gestoras de investimento e fintechs, etc, etc. Né? Igual.
Mansueto Almeida, por exemplo, saiu do Banco Central, do Ministério da Fazenda, não deu nem 3 meses, foi uma coisa sem vergonha pra cacete. Foi trabalhar como economista-chefe do Santander. Imagina quanto que não ganha uma pessoa dessa. Bem mais que E por eu. aí vai. E por aí vai. Ó. Bem mais que eu. Eu admiro a sua inocência, tá? Me admiro muito a sua inocência. Você fala coisas que mostram como você não tem a medida das coisas. Tá, jovem. Bem mais que eu é uma expressão que não é pertinente para essa Tá. comparação. Tá. Então vamos falar de cachorro, vai, Fausto. Já que você tá pá, vamos falar de cachorro. Se liga nesse react aí. Au, au. Bom dia, gente, tudo bem? Olha só, tô aqui com o ministro Silvio, ministro de Portos e Aeroportos. Ontem todo mundo ficou sabendo do caso do Joca, que infelizmente por irresponsabilidade da companhia aérea Gol, o cachorro veio a morrer no transporte, né? Ele foi tratado como carga e não como um ser vivo. Ontem isso me deixou muito abalada à noite, eu falei disso com o presidente, hoje inclusive ele colocou uma gravata de cachorrinho, eu falei, hoje você vai com essa gravata em homenagem ao Joca. Eu tô aqui com o ministro porque ontem ele já também ficou sabendo e ele queria que ele contasse um pouquinho para vocês das providências que o Ministério está tomando. Olha, primeiro agradecer, primeira-dama, a preocupação social da senhora, do presidente Lula, que desde ontem já falaram com a gente para a gente poder tomar de maneira mais dura medidas objetivas. Já conversamos com a ANAC e ontem mesmo a ANAC já oficiou a Gol para que em 3 dias possa responder objetivamente o que ocorreu. O governo do presidente Lula, a orientação da primeira-dama, a orientação do governo é para que a gente possa, em caráter emergencial, buscar regras mais duras, melhorar a governança das próprias companhias aéreas, para que casos como esse não venham a ocorrer no Brasil, até porque todos nós somos uns defensores da causa animal no país. É isso, gente. Obrigada, ministro, sabe, por responder prontamente a isso. Joca, você tá no céu dos cachorros, tá junto com o meu cachorrinho Thor também. João, fique bem, tá bom? Um grande beijo pra você. Ai, cara. Eu amo os pets e tal, mas acho que tem uma coisa bem desproporcional, né? O ministro da Fazenda tá feliz porque alastrou a aposentadoria do brasileirinho. Mas pra locomoção pelo cachorrinho, tá tendo do executivo, é isso? Por que vocês botaram essa porra na pauta, Fausto? Que diabo é isso? É porque eu acho que isso, na verdade, vai escalar. Vai escalar? Eita. Acho. Quando eu vi o início da repercussão desse problema, eu achei que eu sentia aquele clima de que tentativa de criar um desses temas nacionais que depois começam a ter consequências midiáticas, que começam a ter depois das consequências midiáticas, consequências políticas, entendeu? E que acaba descambando para outras coisas que pode ser muito grave. Por exemplo, né, excesso de punição. Você quer ver uma coisa? Eu não sei, não acompanhei, porque eu não vou acompanhar um caso que começa com um acidente que... Cara, desculpa. Eu não sei o que as pessoas que são defensoras dos animais acham disso. Talvez elas estejam muito neurotizadas com essa questão, mas eu acho impossível que um funcionário de empresa aérea tenha negligenciado esse cachorro de propósito. Qual a razão que tem uma pessoa para fazer isso? Nem dificilmente, né? Dificilmente. Mas deve ter sido um acidente. Isso não aconteceu, claro que não. É uma tragédia. Uma tragédia. Eu respeito que seja uma tragédia, é lógico. As pessoas têm afetos, eu respeito os afetos das pessoas, não tem o menor problema de reconhecer isso. Assim, para os donos desse cachorro, foi uma tragédia. Para as pessoas que se importam muito, mas demais, assim, tem um afeto desproporcional, que também é respeitável, é necessário que se respeite por animais, até mesmo superando o afeto que se possa ter em relação a outros seres humanos, tudo bem. Também é uma tragédia. Mas não passa disso, você concorda? Não é um problema político. Sim, com certeza, né? Tá totalmente desproporcional, né? Isso não deveria se tornar uma
pauta nacional, a menos que nós estivéssemos num país desprovido de grandes problemas. Não estamos. E nós estamos vivendo uma situação, Tamir, que, cara, assim, desculpa, mas é que ainda não eclodiram episódios muito violentos novamente, entendeu, de segurança pública, mas assim, eu trago memórias em mim que são memórias nojentas. Por exemplo, a quantidade de criança no Rio de Janeiro que já morreu de bala perdida, em morro, em operação de polícia, não tá no gibi. Pô, esse Jesus Ceará, um cara entrou dentro do hospital e cortou a cabeça do outro, pô. Atirador em escola, que era um negócio que não acontecia no Brasil, passou a E acontecer. no mesmo dia também, o cara cortou a cabeça, teve um outro na escola que morreu de bala perdida também, tomou uma bala, a criança, saindo da escola. Teve um caso, aí por 2004, por aí, no Rio de Janeiro, que os caras entraram para roubar o carro de uma família, renderam a família. Atrás, no banco de trás, estava o garotinho da família. Eu lembro. Criança, 3 anos, uma porra assim. Tava com cinto de segurança. A mãe abriu a porta, o pai e a mãe abriram a porta, foram arrancar o menino, mas o menino ficou enrolado no cinto de segurança. E aí, os ladrões do veículo arrancaram com o carro e o menino, João Hélio, exatamente, o cara já lembrou ele, João Hélio, ele foi arrastado por, sei lá, 1 quilômetro, uma merda assim. Entendeu? Sim, eu lembro desse caso. Foi horroroso. Então ele era um menino saudável, o que aconteceu? Teve uma morte medieval. Ele foi arrastado, fazendo no chão da rua por um carro em velocidade, você imagina você, né? É como se ele tivesse morrido de tomar porrada de tijolo, como se ele tivesse morrido a pedradas. Uma criança. Entendeu? E o que eu sinto é o seguinte, eu não acho certo, não acho ético que a gente faça comparações de sofrimentos e escalonamento, entendeu, de dores, não vou por aí. Mas, cara, a sociedade brasileira me parece hoje embrutecida para tratar de humanismo, da humanidade, entendeu, do outro, o ser humano. Ela me parece muito embrutecida para isso e hipersensibilizada para outros tipos de afeto. Entende? Entendo. O que me parece ser uma transferência psicológica coletiva. A sociedade brasileira hoje não consegue ter, por ela própria, como seres humanos, como conjunto humano, entendeu? Aquilo que era constitutivo dela própria, da sociedade brasileira, até muito pouco tempo atrás. E aí, por outro lado, quando acontece uma tragédia, que foi uma tragédia com um animal doméstico, né? Aí todo o problema emocional da sociedade brasileira começa a desaguar. E todos começam a chorar juntos. Então, assim, de novo, não é diminuir a dor de quem perdeu o cachorro, não é exigir que a empresa não seja punida, multada, etc. Tem que ser punida, tem que ser multada, tem que cuidar direito dos animais, lógico. Até porque isso são serviços pagos, né? A pessoa paga para transportar o animal lá nos bagageiros, etc. Agora, será que esse evento, entendeu? Ele é um evento que mereça uma prioridade emocional, social, cultural, cognitiva, jornalística, né? A ponto de virar uma declaração com nítido interesse de aproveitamento político, como foi o caso dessa que você mostrou? Não, definitivamente não, Fausto. Com certeza não. Então eu acho que isso é sintoma, entendeu, de uma sociedade que está muito adoecida, entende? Enfim, eu estou falando aqui, vai me lembrando de algumas coisas, assim, por exemplo, uma frase que se tornou meio lugar comum, foi uma certa moda falar a respeito disso há um tempo atrás, que foi o seguinte: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu adoro os meus cachorrinhos, meus gatinhos, etc. Né? Aliás, ninguém nem mais fala bichinho, animalzinho, fala pet. Os pets. Né? Então, os pets. Porque é isso, né? Quer dizer, agora... Então, você vê como as coisas se misturam, entendeu? É o pai de pet, a mãe de pet.
Mas se você falava, você é mãe de cachorro? Não, não sou mãe de cachorro. Sou mãe do meu pet. Porque pet traz uma neutralidade de significado, embora não seja neutra, né? Mas essa neutralidade de significado, ela ajuda a pessoa a se permitir criar uma relação com um animal de parentesco humano. Ela transfere uma coisa para outra. Os psicólogos, os bons psicólogos, sempre vão dizer o seguinte: dê nome às coisas, dê nome aos sentimentos, dê nome às dores, nome. É preciso dar nome, identificar as coisas. Quando a pessoa dá um outro nome para um animal doméstico e passa a chamar de pet, que é uma palavra de outra língua, que ninguém sabe muito bem o que é, no fundo, pet é o queridinho, né? Tanto que a expressão original é the teacher's pet, né? O queridinho do professor, é aquele camarada que fica lá babando o ovo do professor na escola, entendeu? Querendo dizer, professor, eu também sei isso, eu sei mais aquilo. Olha como eu sou bom. Aí leva cafezinho, aí leva maçãzinha. Chocolate no dia da Páscoa. Teacher's pet, né? Bom. Então o pet, na verdade, é isso, é o seu queridinho, né? Ninguém sabe disso. Bom, aí abre-se um mecanismo, ou coloca-se em funcionamento um mecanismo que permite uma transferência psicológica que virou coletiva, virou social, e isto me preocupa, dos afetos, né, de toda uma camada da sociedade, que é a classe média, que sai tira do afeto do destino natural, que é o quê? Né? Sua família humana, seus parentes humanos, seu bairro de seres humanos, sua comunidade de seres humanos, seus próximos, seus distantes, etc, 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 para ir para onde? Para o abstrato. Para um exercício abstrato de afeto, porque, afinal de contas, cachorro, gato, etc, etc, enquanto você der comida, enquanto você der ali um carinho, etc, eles são só bons. Né? Eles não pensam, eles não te colocam oposição de ideia, eles não te contestam, eles não te incomodam com opiniões diferentes, eles não te incomodam com comportamentos diferentes, eles não te tiram desse lugar confortável, que é o lugar de você estar sempre sendo acarinhado, entende? E isso eu entendo que seja um problema seríssimo. Daí por isso que isso está na pauta, era isso que eu queria falar. Fausto, dá seu tchau aí para nós. Dá seu tchau. Bom, e assim, só o último conselho aí, já que o Fausto falou. Você que tem filho e tal, mande chocolate para os professores aí, hein? Dia dos professores, dia da Páscoa. Mande chocolate, viu, Fausto? Os professores agradecem. Você é um lobista. Tá, os professores agradecem. Os professores merecem. Estão cuidando da educação do filho de vocês. Lobista. Tá. Vai. Chocolatinhos. Dá seu tchau, meu filho. Eu não vou dar tchau nenhum, eu vou pedir desculpas. Porque hoje a gente se embananou, feio. Eu acho que a gente deve desculpas ao público. E junto com desculpas ao público, eu vou agradecer por tantas pessoas terem vindo e ficado aqui até essa hora assistindo a gente no canal do Tamir. Muito obrigado. Eu espero que na próxima semana a gente possa voltar para o canal do Disparada, que é o lugar certo desse programa acontecer, sem problemas técnicos, tá? E que vocês possam continuar acompanhando a gente. Mil desculpas, obrigado por virem e um abraço até a próxima. Falou, Fausto. Abraço. Fica aí, galera, que eu vou continuar com live, viu? Falou, Fausto.